Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Breno Azevedo, sou engenheiro civil especialista em estruturas de concreto e fundações. Vamos dando continuidade à nossa aula sobre resistência máxima de vigas. Tivemos uma aula introdutória e agora entraremos nos exercícios de fixação. Vamos fazer agora o exercício 1. Vamos lá, pessoal? Então, pessoal, vamos resolver o nosso exercício 1, que é o mesmo que nós estamos desenvolvendo desde o início das nossas aulas sobre o dimensionamento de vigas, que é a viga lá do livro de Xuxa de Carvalho, o livro Cálculo e Detalhamento de Estruturas Usuais de Concreto Armado. Sabendo que a viga do livro do Xuxa, página 130, tem 12 centímetros de largura, 29 centímetros de altura útil, foi executada em concreto de 20 MPa e aço CA50, qual o seu máximo momento resistente? Então, pessoal, quanto de momento fletor essa viga com essas características vai suportar? Então, pessoal, vamos iniciar a resolução do nosso exercício para identificar o momento máximo resistente dessa viga. É imprescindível o conhecimento das aulas anteriores para a resolução. Então, quem não assistiu vai ter que retornar lá para pegar do começo, senão não vai conseguir entender muita coisa. Então, nós temos o momento máximo resistente sob dois pontos de vista. Sobre o ponto de vista do limite entre os domínios 3 e 4 e o limite para garantir a ductilidade. Como nós vimos, é manter a relação entre x sobre d no limite de 0,45. Então, nesse primeiro exercício, nós vamos calcular sob uma visão do limite entre os domínios 3 e 4. Então, nós vamos calcular até o limite do domínio 3, que nós sabemos, como foi visto anteriormente, que a gente não podemos utilizar, mas que na prática, como questão de limite máximo, ele vai funcionar. Então, como nós vimos, considerando o ACA50, com o seu início do patamar de escoamento YYD igual a 0,00207 e tendo como base o x3, que é o aprofundado da linha neutra no limite do domínio 3, igual a 0,628 vezes a altura útil, nós temos que a nossa linha neutra no limite do domínio 3 vai ser 0,628 e a altura útil dessa viga nós temos que é de 29 centímetros. Então, 0,628 vezes 29 centímetros, o nosso x3 será igual a 18,21 centímetros. Então, como nós vimos lá na nossa aula de dimensionamento de vigas, nós vamos recorrer ao equacionamento do cálculo da armadura. Nós vimos que o MD, o momento fletor de cálculo, é igual a 0,85 de FCD vezes 0,8 vezes x, que é a profundidade da linha neutra, vezes BW, que é a largura da viga, vezes D, que é a altura útil, menos 0,4 de x, que é a linha neutra. Então, resolvendo nós temos
o nosso FCD, que é baseado na resistência à compressão do concreto. Nós temos a nossa linha neutra, que vai ser utilizada a linha neutra no limite do domínio 3. Nós temos a largura da nossa viga e nós temos a nossa altura útil. Com isso, nós vamos achar o momento fletor de cálculo. Então, MD é igual a 0,85. Nós vimos que FCD é igual a FCK dividido pelo γF, que é o coeficiente minorador dos esforços. Então, nós temos que 20 MPa é igual a 2 kN por centímetro quadrado, dividido por 1,4, que é o nosso γF, minorando nosso γC, minorando a resistência do concreto, vezes 0,8, vezes x, que é a nossa linha neutra, que vai ser a 18,21 centímetros, vezes o nosso BW. Nós vimos que a largura da nossa viga é de 12 centímetros. 12 centímetros. Então, vezes 12 centímetros, vezes a altura útil é 29 centímetros, menos 0,4 vezes x, que é 18,21 centímetros. Então, resolvendo a questão, MD será igual a 0,85. 2 kN por centímetro dividido por 1,4 é igual a 1,428 kN por centímetro quadrado, vezes 0,8 vezes 18,21 centímetros, vezes 12 centímetros, vezes 29 centímetros, menos 7,28 centímetros. Pessoal, mais uma vez, vamos fazer o cálculo no passo a passo para ficar claro para todo mundo. Então, continuando a nossa resolução, nós temos que o nosso MD multiplicando 0,85 por 1,428 vezes 0,8 vezes 18,21 vezes 12, nós temos 212,19. E quem é a unidade? Nós temos aqui quilonewton por centímetro quadrado. Então, centímetro quadrado, aqui nós cortamos com centímetro vezes centímetro. Então, nos resta quilonewtons vezes 21,72 centímetros, que é o resultado dessa subtração. Então, o nosso MD, momento fletor de cálculo, vai ser igual a 4.608,77 quilonewtons centímetro. Ou, se você estiver trabalhando com quilonewton metro, 46,08 quilonewton metro. Então, pessoal, para que isso ocorra, para que a viga consiga resistir a esse momento fletor, é necessário haver uma quantidade de área de aço na região tracionada da viga. E aí, para isso, para equilibrar esse binário de forças dentro da seção transversal, como nós vimos na nossa aula de concreto, nós vamos calcular o AS, a área de aço necessária para resistir. Então, nós temos essa primeira equação do momento fletor de cálculo relacionado à área resistente de concreto. Nós temos agora a segunda parte, a segunda equação, que é o momento fletor de cálculo relacionada à área de aço. Então, nós temos momento fletor de cálculo, MD, igual a FYD, que é a tensão de escoamento de cálculo do aço, vezes a área de aço, vezes o braço de alavanca, que é D menos 0,4x. Ok? Então, a nossa incógnita
nesse passo é a nossa área de aço. Então vamos isolar a nossa área de aço. AS vai ser igual a MD dividido por FYD vezes D menos 0,4x. Então, substituindo os valores na equação, nós temos AS igual, o nosso MD é 4.608,77 kN centímetro, dividido. O nosso FYD, nós vimos que é o FYK dividido pelo γS, que é o coeficiente de ponderação para minorar a resistência do aço. Se o nosso aço é um ACA50, a sua resistência característica é de 50 kN por centímetro quadrado, dividido pelo γS, que é o coeficiente minorador, vezes o D, que é 29 centímetros, menos 0,4, a nossa linha neutra, que é 18,21 centímetros. Então, fazendo a equação, nós temos que AS é igual a 46,0877 kN centímetros. Vamos fazer no passo a passo. 50 kN por centímetro quadrado dividido por 1,15 é igual a 43,478 kN por centímetro quadrado, vezes 29 menos 0,4 vezes 18,21 é igual a 21,72 centímetros. Então, o nosso AS será igual a 4.608,77 kN centímetro, dividido, fazendo essa multiplicação, nós temos 944,17 e a nossa unidade será, nós temos aqui centímetro, podemos cortar aqui com centímetro quadrado, então resta quilonewtons por centímetro. Concluindo o nosso cálculo, nós temos que o nosso AS é igual a 4.608,77 dividido por 944,17 é igual a 4,88 e a unidade, nós temos que esse quilonewton corta com esse quilonewton e centímetro que está aqui na parte de baixo multiplica com o de cima, nós temos centímetro quadrado. Então, para essa seção transversal de viga com essas configurações resistir ao momento fletor de cálculo de 4.608,77 ou 46,8 kN, ela precisa ter a área de aço AS de 4,88 centímetros. E, para concluir, se você quiser encontrar o momento fletor característico, sabendo que o momento fletor de cálculo MD é igual ao momento fletor característico vezes o γF, que é o coeficiente de ponderação, nesse caso de majoração dos esforços. Como nós temos o nosso MD, nós podemos isolar o nosso MK e dizer que MK é igual a MD dividido por γF. Sabendo que o nosso MD é igual a 4.608,77 kN centímetro e o γF é igual a 1,4, nós podemos dizer que o nosso momento fletor característico é igual a essa razão, que vai ser igual a 3.291,97 kN centímetro. Então, pessoal, nós encontramos aqui o nosso momento fletor característico máximo
encontramos a área de aço de 4,88 centímetros quadrados para resistir ao momento fletor de cálculo máximo, que é de 4.608,77. E retornando aqui a nossa questão, nós vimos que essa viga ela foi calculada para um momento fletor característico de 12,2 kN e foi encontrado uma área de aço de 1,46. E a sua resistência máxima seria um momento fletor de 32,91 kN, como nós calculamos, e uma área de aço necessária de 4,88. Então, se nós compararmos esse resultado, essa viga resiste a quase 3 vezes mais o momento fletor que ela foi submetida. Entretanto, ela precisa de uma área de aço maior. Nós ficamos por aqui no nosso exercício 1. Nós iremos agora para o exercício 2, onde nós calcularemos a resistência máxima dessa mesma viga, observando as condições de ductilidade da norma 6118 de 2014. Até lá, pessoal!